Olá, o programa Academia já está no ar. Hoje vamos falar sobre política ambiental e como todas as tomadas de decisões do Poder Executivo impactam na agenda sustentável do país. A tese é uma análise de como a sustentabilidade se manifesta nos vetos desse poder e o que prevalece nas decisões da oposição. O trabalho é da doutora em Direito, Mariana Cirne. Desvelando um poder executivo desenvolvimentista e averso à Constituição Verde. Um estudo dos argumentos jurídicos e políticos nos vetos presidenciais em projetos de leis ambientais de 1988 a 2016. Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília, sob orientação da professora doutora Cláudia Rosane Roesler. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é uma preocupação para muita gente e que ganha força à medida que as leis são aperfeiçoadas e colocadas em prática. A relevância do tema é tamanha que a Constituição Federal Brasileira reconheceu o meio ambiente como um direito fundamental e deu ao poder público o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Mas como o poder público vem lidando com essa responsabilidade? No que diz respeito à construção de uma legislação realmente sustentável, o que tem sido feito? Essa é a discussão que você vai ver agora no programa Academia. E para debater esse assunto com a gente, participam do programa a doutora em Direito Carolina Costa Ferreira e o doutor em Direito Cléucio Santos Nunes. Bom, eu já agradeço a presença de vocês aqui para vir discutir esse assunto com a gente e já peço a Mariana que faça uma exposição inicial para que o espectador possa entender do que a gente vai falar aqui pela próxima meia hora. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigada, Matula, obrigada aos participantes, agradeço a TV Justiça pela oportunidade de falar de um tema cada vez mais importante para toda a sociedade, que é o meio ambiente. Sou professora de ambiental, apaixonada por essa pauta, então me veio um questionamento. O direito ao meio ambiente está previsto na Constituição de 88. Isso foi uma grande conquista do processo constituinte. E a minha dúvida era, será que, na verdade, essa conquista da Constituição ela tem reflexos no processo legislativo? O presidente da República, quando decide sancionar ou vetar uma lei, ele analisa essa questão ambiental como um componente importante? Então, eu fiz, na verdade, uma avaliação das principais leis de 88 a 2016 que tratam de direito ambiental. São chamadas normas já nascidas sobre a égide dessa Constituição Verde, que a gente chama. Levando em consideração isso, eu fiz uma análise que é também não só jurídica, mas política, porque por trás a gente tem uns extremos, na verdade, de desenvolvimentismo e outro extremo de preservacionismo. A ideia foi tentar olhar se no embate de forças por trás do Poder Executivo, quem é que vence? O desenvolvimento ou a preservação? Nesse caso especificamente, eu utilizei a argumentação jurídica e um professor muito importante da Espanha, que chama Manuel Atienza, para trabalhar com a ideia de argumentos, para tentar criar, na verdade, uma coisa importante para o direito, que é justificativas, convencer quais são os bons motivos. Através de uma pesquisa empírica, qualitativa e quantitativa, eu fui analisar nessas leis o que de fato convence o presidente da República a decidir a favor do meio ambiente. Numa pesquisa que é qual e quant, eu cheguei à conclusão, infelizmente, que nesse embate de força, geralmente o meio ambiente não tem um espaço necessário. Mas, diferente de uma posição de que fica triste com a solução dada, me parece que mostrar uma argumentação, mostrar um embate técnico e jurídico que tem por trás da decisão presidencial pode ser um papel muito interessante para a academia, para entender e garantir uma maior legitimidade para a legislação, que anda num momento super difícil em termos de legitimidade, de importância. Então, eu agradeço a oportunidade de poder discutir isso com vocês. Ótimo, professor. É um ótimo ponto de partida. Então, vamos começar já para a primeira rodada de questões. Eu convido a doutora Carolina para fazer a primeira questão para ela. Muito obrigada, Matula. Seja bem-vinda. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite, agradeço a Mariana. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para dividir, para debater sobre esse tema. Mariana, eu queria ouvi-la especialmente sobre a importância dos atores políticos no debate jurídico. Quais são os discursos que são mais utilizados por todos os
stakeholders, né, os parceiros, aquelas pessoas ou aqueles órgãos que são interessados diretamente na pauta ambiental, que impactam ou não impactam nos vetos aos projetos de lei, que foram o objeto da sua tese? Agradeço pela pergunta, professora, e fico muito contente de poder discutir uma coisa que não parecia simples, mas a diferença entre o jurídico e o político, ela não fica muito clara quando você vai analisar por dentro como é que acontece essa tomada de decisão. Quando você olha apenas a decisão do veto final do presidente, você não tem uma compreensão muito clara da complexidade que está por trás daquele presidente. A tomada de decisão presidencial, ela tem, na verdade, uma multiplicidade de fatores e de atores que tem que ser levado em consideração. O presidente da República não escolhe sozinho. Os ministérios e as consultorias jurídicas ajudam a tomada de decisão. E isso tem uma relação direta com o nosso presidencialismo, que tem uma relação de presidencialismo de coalizão, como a gente fala. Os partidos e a representação política também têm uma noção. Quando eu fui fazer uma avaliação, me parecia que o político e o jurídico estariam muito segregados. E uma das constatações interessantes foi perceber o quanto eles estão imbricados uma coisa na outra. E mais do que isso, como às vezes argumentos desenvolvimentistas, que são de seara muito mais clara política do que jurídica, prevalecem até mesmo nas manifestações jurídicas. Então, quando a gente vai olhar por dentro, vamos dizer assim, o embate de forças, essa complexidade entre o jurídico e o político, ela pode, na verdade, ser melhorada se a gente juntar forças. Deixa eu dar um exemplo concreto. Nessa pesquisa que eu fiz, de 88 a 2016, a gente tem projetos de lei muito, vamos dizer assim, discutidos como o Código Florestal. Quando, por exemplo, eu faço uma avaliação jurídica da importância de nascentes, eu posso utilizar a questão jurídica de um Estado de Direito Ambiental, da constitucionalização do equilíbrio ambiental, da ideia de que eu tenho que ter um limite de utilização de recursos para trabalhar de maneira sustentável. E, de outra parte, eu posso ter argumentos técnicos que fazem a avaliação de que, se eu não tiver uma proteção em volta dessa nascente, eu não vou ter nascentes. E se eu não tenho nascente, eu não tenho rios. Se eu não tenho rios, eu não tenho água. E a gente tem um impacto real na vida das pessoas, que às vezes, em meio ambiente, a gente não tem essa clareza de que as coisas são super interligadas. Ótimo. Então, professora, eu queria fazer uma questão, que é o seguinte: os vetos, eles são um tema importante no processo legislativo brasileiro? Excelente pergunta, Matula. As pessoas geralmente não têm compreensão de quanto são relevantes. Na pauta ambiental, por exemplo, eu fiz uma avaliação numérica. De 2000 a 2016, chega a ser 20% dos projetos de lei foram vetados. Se a gente, na verdade, separar os últimos anos, a gente vai perceber que 30% dos projetos de lei sofreram vetos. Isso demonstra, na verdade, o quanto a presidência da República, com esse poder de relação entre o executivo e o legislativo, ela modula e efetivamente influencia no formato final das leis. E mais do que isso, porque o poder executivo, ele trabalha por trás da elaboração legislativa. Então, ele já influencia no processo legislativo durante a construção na Câmara e no Senado. Quando chega na presidência da República, ele ainda faz novos ajustes, o que demonstra, na verdade, uma dominância da pauta do poder executivo e a possibilidade dele de transformar as decisões em mais verdes, como eu gosto de defender. Uhum. No início da sua fala, a senhora disse que não encontra muita importância em relação a quem discute isso. As pessoas normalmente não falam muito de meio ambiente ou não discutem muito. Por que isso? O que acontece? Geralmente, o que me parece que os estudantes de direito, eles acabam trabalhando com a ideia do direito posto, como se, na verdade, a legislação, na hora que ela nascesse, aquele momento surgisse o direito. Só que, como o Watkins advoga, e eu concordo com ele, a gente tem que tentar trabalhar no direito com a ideia de que a prática e a implementação desse direito, ela sempre demanda, na verdade, um caminho de volta para que ele possa fazer o quê? Ajustes e correções para que a legislação acompanhe as melhorias. Então, a gente pode pensar no direito como uma prática, e essa prática, ela parte não só da ideia de elaboração normativa, mas de aplicação normativa, com uma volta depois para ajustes necessários. Quando a gente percebe que, aplicando o direito, a gente tem problemas que poderiam ser resolvidos na legislação, a gente contribui com o debate democrático e fortalece a legislação.
em vez de, na verdade, trabalhar muito com o fortalecimento do poder judiciário, que é importante, que é necessário, mas que, infelizmente ou felizmente, não tem um contexto democrático que o poder legislativo tem. A gente tem, na verdade, pessoas eleitas com um debate importante, democrático, que precisa ser prestigiado. E se a gente, na verdade, do direito não contribui com essa volta da informação do que precisa ser ajustado, a gente acaba perdendo a oportunidade de melhorar a prática do direito. Então, a minha proposta, na verdade, é pensar que o direito precisa, sim, que na elaboração a gente também tenha preocupações. Perfeito. Doutor Cléucio, seja muito bem-vindo à academia. Por favor, faça uma questão para Mariana. Bem, muito obrigado, Matula. Agradeço à TV Justiça por mais este convite para participar do programa aqui na TV, o programa Academia, que é um programa muito assistido, né, muito prestigiado pela comunidade acadêmica. Cumprimentar a professora Carolina Ferreira, sempre uma satisfação. Parabenizar a Mariana pelo trabalho. E eu quero já dizer, desde logo, Mariana, que a sua tese é uma tese muito importante. Eu li o seu trabalho e vejo que ele tem realmente uma influência muito grande dos assuntos da ciência política e faz uma devida união, né, entre ciência política e direito. Eu acho que isso é muito importante no papel dos acadêmicos, e você desenvolveu isso com muita competência. E a propósito desse tema da ciência política e a sua junção com o direito, Mariana, eu percebi pelo seu trabalho que você analisa muito bem as relações entre o poder executivo e o poder legislativo, o poder executivo que é eleito por um regime majoritário, o legislativo na Câmara pelo menos é proporcional. A pergunta que eu gostaria de fazer, Mariana, é nessa análise dos vetos que você fez em relação à matéria ambiental, o que teria prevalecido? Uma defesa inconteste do artigo 225 da Constituição Federal ou outros fatores foram levados em consideração na hora de serem realizados esses vetos? O que te pareceu que prevaleceu? A defesa do 225 ou outros fatores? Eu agradeço a pergunta, professor, agradeço a oportunidade de discutir. Na minha surpresa, o 225 não prevalece, tanto numa tomada de decisão do presidente da República, mas também nos chamados subsídios políticos e jurídicos. Eu esperava encontrar, tanto na área externa, que eu chamo da pesquisa, que é a do presidente, como a interna, que são dos subsídios, o 225 com uma clareza solar. E, infelizmente, os argumentos principais que prevalecem são da seara da política. A gente tem uma prevalência, na verdade, num debate que envolve a questão do desenvolvimento. Para isso, eu montei, na verdade, uma codificação para as chamadas correntes que você pode enxergar o movimento ambiental. Num extremo, desenvolvimentismo, que seria, na verdade, a ideia da questão econômica central, e no outro extremo, preservacionismo, que é a ideia de aliar o meio ambiente da pauta econômica. Nessa, vamos dizer assim, gradação que eu fiz, me ficou muito claro que a discussão a respeito das atividades econômicas como custo, avaliação de impacto orçamentário, avaliação de atividade econômica, elétrica, atividade rural, a questão econômica é, de fato, o elemento principal nos debates que eu encontrei, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Uma coisa que eu achei interessante é que, apesar da Constituição ser muito, vamos dizer assim, muito forte no debate judiciário, o Supremo Tribunal Federal tem vários precedentes importantes com base nesse dispositivo, dentro do Poder Executivo não ocorre o mesmo espaço. Ao contrário, a gente tem um debate muito mais formal a respeito da Constituição e uma coisa que me saltou assim aos olhos na pesquisa, que não era, vamos dizer assim, intuitivo, é avaliar que muitas vezes quem pede o veto jurídico é o pessoal político. A questão da compatibilidade do ordenamento, a ideia de que as normas elas têm que ter um espaço e uma coerência interna, foi um dos pontos principais que eu localizei na minha tese. Mas essa localização e a coerência, ela não parte da Constituição. O que mostra que a Constituição Verde, infelizmente, talvez não ocupe o espaço que a gente gostaria que ela ocupasse. Ok, ótimo. Vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Eu peço licença a todos vocês. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Fique conosco aqui no Academia. Até já.
voltamos com o programa Academia. Hoje estamos falando sobre como as tomadas de decisões do Poder Executivo impactam na agenda sustentável do país. A tese é da doutora em Direito Mariana Cirne. Estão aqui com a gente a doutora em Direito Carolina Costa Ferreira e o doutor em Direito Clélcio Santos Nunes. Bom, e eu já retomo aqui para uma segunda rodada de perguntas, agora com o professor Clélcio. Por favor, faça mais uma questão para a Mariana. Bem, muito obrigado. Mariana, eu, analisando o seu trabalho, percebi, acho que até em razão do que você respondeu na primeira pergunta, que por parte do Poder Executivo, a impressão que você teve e as suas conclusões vão na linha de que não há uma preocupação muito grande, né, por parte do Poder Executivo, pelo menos, na preservação do artigo 225, com a intenção que ele tem, que é, obviamente, de proteger o meio ambiente. E a dúvida que eu fiquei, eu gostaria que você esclarecesse, tem a ver com o seguinte: na sua avaliação, o que leva a essa consequência? Seria um temor de que o veto seria mais facilmente derrubado se as razões que levassem a esse veto fossem de uma análise mais objetiva do artigo 225? Ou se o que é levado em consideração nessa questão dos vetos por parte do Poder Executivo são outros fatores, né, como você mesmo bem disse, a questão desenvolvimentista ou questões formais, jurídicas. Afinal, qual é o temor? É a derrubada do veto no Legislativo? Você acha que seria isso? Agradeço pela pergunta. Na verdade, o que eu percebi é que a derrubada do veto é o menor dos temores que existe nesse processo. A gente tem um histórico, na verdade, de manutenção do veto pelo Poder Executivo. Numa parte do meu trabalho, eu faço uma análise dos chamados tomadas de decisão de veto de 2000 a 2016. E eu percebi nessa análise que, infelizmente, a maioria dos vetos não são analisados pelo Legislativo. E como eles não são analisados, eles são mantidos no tempo. A gente tem uma mudança de paradigma a partir do momento dos royalties, que naquele momento em que o ministro Fux determina que seja analisado todos os vetos em ordem cronológica, a gente tem 3.600 vetos aguardando. Então, percebam que, na verdade, o Poder Executivo tem muito mais força por conta do veto, porque eles são mantidos no tempo. Então, me parece mais claro que o medo pela derrubada não me parece ser o argumento central e a preocupação. O que ficou um pouco claro na parte interna, que foi essa noção dos subsídios, é que a questão do interesse público, os argumentos de política, eles se sobrepõem à questão constitucional. Essa que foi, na verdade, o grande achado da pesquisa. Quando eu fui localizar os poucos pedidos de veto que se pautavam no 225, eles não se pautam sozinhos, eles se pautam junto com argumentos de política. E, principalmente, o argumento de política é o cerne das razões. Então, a gente percebe, na verdade, que o jurídico não tem o mesmo espaço do político nessa tomada de decisão. O que me parece que não deveria acontecer. Eu acho que são duas facetas importantes. Acho que o processo legislativo ele tem que ter um espaço para a Constituição, para que a gente garanta que o ordenamento tenha, de fato, uma organização conforme o texto constitucional. A gente batalhou muito para construir um capítulo de meio ambiente como o 225, para pensar em futuras gerações, em equilíbrio, expressamente no texto constitucional. E se a gente, na verdade, não consegue fazer com que esse direito tenha reflexos na pauta legislativa, a gente está perdendo uma gigantesca oportunidade de implementar uma pauta que antigamente não tinha a mesma importância, mas que hoje qualquer criança, se você perguntar de meio ambiente, elas, na verdade, vão falar e vão ter uma consciência ambiental de maneira diferenciada. Mariana, pegando um pouco a carona nessa sua resposta, eu queria saber de você e confirmar isso, me parece que você falou, citou, em que período o Poder Executivo teve mais vetos desenvolvimentistas? Essa foi uma constatação interessante da pesquisa. Na verdade, como eu analisei de 2000 a 2016, a maioria dos vetos que são desenvolvimentistas vem da última fase, na verdade, na gestão da presidente Dilma. Um pouquinho antes, na gestão ainda do governo Lula, a gente tem vetos que são desenvolvimentistas, mas ele tem também, na verdade, uma prevalência do socioambientalismo, que é a ideia dos movimentos sociais integrados na pauta ambiental. Mas o governo que veio anteriormente, que é o FHC, é um dos momentos em que a gente tem mais progressão, na verdade,
Nesse período, as principais leis de direito ambiental são aprovadas. Então, por exemplo, a Lei de Mata Atlântica, que é uma lei altamente protetiva, importante, que é um bioma que está quase acabando, eles são os principais vetos, os mais bem fundamentados e os mais preservacionistas. Isso foi uma constatação que eu não esperava encontrar na pesquisa e que eu localizei posteriormente. Isso se reflete não só na tomada de decisão presidencial, mas também nos subsídios internos que tem dentro do poder. Então, isso mostra, na verdade, o quanto a gente, em vez de crescer em termos de proteção, a gente está reduzindo a proteção, o que é um ponto importante a ser levado em consideração. Uhum. Bom, eu peço agora uma questão, professora Carolina. Mariana, para que a gente consiga também contextualizar um pouco mais a sua tese, eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre a importância de se fazer uma pesquisa quantitativa e qualitativa no campo do direito e como isso dialoga com os conceitos teóricos, os conceitos jurídicos, constitucionais ou basicamente legais que nós temos em relação à proteção ao meio ambiente. Professora, adorei a sua pergunta, agradeço, porque no direito, muitas vezes a gente faz debates principiológicos ou debates em teoria que são relevantes, são necessários, mas quando a gente coloca, na verdade, uma pesquisa empírica em números, a gente tem a possibilidade de dar um passo a mais nas pesquisas e nas avaliações. Então, no caso, por exemplo, da minha pesquisa, para dar um exemplo, a parte interna do subsídio foram mais de 5.000 páginas analisadas por meio de uma metodologia que foi testada e avaliada, inclusive com a utilização de, vamos dizer assim, programas que nos ajudem a fazer uma pesquisa qual e quant para ter segurança dos resultados. São resultados replicáveis. São resultados que alguém que tem interesse de olhar minha tese e ver como é que eu cheguei naqueles resultados, ele pode olhar e pode ver. E isso mostra, na verdade, o quanto a gente, olhando apenas de fora e não por dentro, a gente pode levar a alguns enganos. Deixa eu dar um exemplo a respeito disso. Entre os pedidos de veto, então, no pedido, eu localizei que o Ministério do Meio Ambiente é o grande ator para pedir vetos na pauta ambiental, o que poderia ser, na verdade, uma questão super simples. Acho que, intuitivamente, a pauta é ambiental, o Ministério do Meio Ambiente. Quando eu fui localizar os motivos pelos quais ele pede veto, eu tive a surpresa de localizar vetos muito mais desenvolvimentistas em algumas fases. Então, percebam que o que parecia ser apenas um número, quando eu fui olhar por dentro, me mostrou que, em alguns casos, a gente tem pedidos de veto que trabalham exatamente contra a pauta ambiental dentro de um ministério que se chama Ministério do Meio Ambiente. Então, a pesquisa empírica, ela mostra, na verdade, esses problemas e ela pode servir para a gente ter uma mudança de cultura, uma mudança de perspectiva a respeito da pauta. Então, no direito, especialmente no direito ambiental, a gente tem muita dificuldade em fazer pesquisas empíricas. Porque meio ambiente é uma questão, eu falo assim, o meio ambiente é aquilo que a gente respira, é difícil de ser palpável, mas ao mesmo tempo é uma coisa que o ar, na verdade, que passa pelos nossos pulmões, envolve todos nós. Então, trabalhar de maneira empírica, mostrar números, mostrar porcentagens e mostrar onde estão os problemas pode contribuir claramente para a gente dar um passo a mais em favor de uma postura mais ambientalista. Então, a pesquisa empírica, eu acho que é o papel. A gente precisa, no direito, aprender. Então, quando eu fui fazer a tese, eu juntei o direito com a ciência política, eu tive uma coorientação de ciência política para contribuir com esse balanço, para ter, na verdade, instrumentais melhores, metodologias melhores e mais seguras para um debate importante que é a pauta ambiental. Ótimo. Professora Mariana, eu vou aqui em busca de opiniões valiosas sobre um assunto, uma questão que está aqui. É o seguinte, a população conhecer a construção das razões dos vetos pode dar legitimidade, pode ajudar a dar legitimidade às leis? Eu quero começar com o professor Cléucio. Sim, eu acredito que sim, Matula. Eu acho que, na medida em que a população é esclarecida sobre as razões dos vetos, isso ajuda no processo de legitimação da defesa do meio ambiente. E, nesse ponto, o trabalho da professora Mariana dá uma excelente contribuição. Eu penso que é um trabalho que deveria ser cada vez mais publicizado. Esse programa dá essa oportunidade, porque, como ela esclareceu muito bem, foi feita uma análise externa a respeito dos números e também uma análise interna sobre os órgãos setoriais e o que pensam esses órgãos quando fazem os seus pedidos de veto para o Poder Executivo. Na minha opinião, saber é um trabalho de bastidores, né? Saber Sim. o que acontece nos bastidores, a partir do momento em que a lei é publicada, é muito importante para a população
Eu quero novamente dar meus parabéns para a Mariana pelo excelente trabalho que ela fez. Meus parabéns. Agora a professora Carolina. Complementando o que o professor Cléucio já mencionou, também concordo plenamente. O processo de elaboração normativa é um processo complexo que começa desde a iniciativa legislativa até o veto, e muitas vezes a população entende que esse papel é só do Congresso e não sabe muito bem qual é o papel do presidente da República, do Poder Executivo no processo de formação da lei, que está ali em fase final, e conhecer as razões, conhecer os argumentos, sobretudo, como a professora Mariana bem colocou na sua tese, reforça o controle social, reforça o controle da mídia, reforça o controle dos movimentos sociais, reforça o controle das entidades de proteção ao meio ambiente, não só sobre a atuação do presidente da República, mas também em relação a todos os ministérios, a todos os órgãos técnicos que têm a possibilidade de opinar nessa fase final do processo legislativo. O trabalho da professora Mariana, sem dúvida, contribui muitíssimo para o campo do direito ambiental. Ótimo. Queria sua análise agora, professora. Eu agradeço. Eu acho que esse é o ponto central da minha pesquisa e é uma das minhas grandes pretensões. Convocar as pessoas para que façam pesquisas que envolvam efetivamente o que está sendo decidido por trás dos bastidores. A lei de acesso à informação é um canal dado a todos os cidadãos para que eles possam pedir e conhecer. E, senhores, cada vez que a gente conhece efetivamente o que está acontecendo por dentro, a gente consegue entender as razões e se convencer neste processo. A gente tem que parar, na verdade, de ficar alheio ao processo de tomada de decisão. Quando a gente participa e a gente entende a complexidade que envolve a tomada de decisão e os fatores que foram levados em consideração, me parece claro que até a lei vai ter uma aplicabilidade diferenciada, porque eu vou entender por que a gente chegou naquele resultado final. E como cidadã, eu acho que eu preciso entender, eu preciso compreender melhor, eu preciso participar deste processo para tornar isso democrático, efetivo e transparente. Então, o meu convite é que, na minha tese, eu utilizei esse instrumento, mas todas as pessoas têm capacidade de pedir pela lei dessa informação, façam pedidos, peçam para ter acesso, entendam como as coisas acontecem, porque isso é uma forma da gente tornar legítima as decisões, não só do Poder Legislativo, como do Poder Executivo. A gente precisa fazer parte do processo, com boas razões. Sua análise é riquíssima e a senhora tem intenção de publicar esse trabalho, a tese? Tenho sim, tenho intenção de publicar, até porque dentro dessa minha tese, além de fazer uma avaliação do que acontece no político e no jurídico, eu tenho também eu construí um modelo para fazer uma avaliação argumentativa. Ele ajuda você a analisar os argumentos. Essa é uma ideia interessante porque veto não é uma realidade só do Poder Executivo. A gente tem veto em todos os poderes, a gente tem no poder, não só na União, como nos estados, no município, e a gente tem a possibilidade de melhorar a qualidade argumentativa. Essa é uma preocupação grande. No direito, às vezes a gente esquece que a gente tem que tentar convencer com boas razões. E essas boas razões, elas precisam ser construídas. E aí a minha proposta de pesquisa e a inovação da pesquisa é ajudar a identificar as razões e melhorar a qualidade argumentativa. Ótimo. Parabéns pelo seu trabalho e parabéns a todos pela discussão aqui. Muito obrigado, viu, professor Cléucio? Professora Carolina também. Eu agradeço também. A Academia fica por aqui e você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.